Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor, é um prazer muito grande poder voltar à Alta Floresta e desta feita estar aqui com os irmãos, com o pastor Francisco, com os demais obreiros, para junto, nesta oportunidade, nós participarmos da ceia do Senhor. Essa ceia não é do pastor Francisco Fernando, não é minha, não é sua. A Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia é do Senhor. Portanto, convém que estamos preparados para saciar. Como se trata de Santa Ceia, eu quero ler um versículo que está no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Não é livro de Gênesis. Não existe esse livro na Bíblia, tá? É Gênesis. Capítulo, deixa eu ver, 14, verifica aí. Versículo de número 18. Neste versículo, nós encontramos pela primeira vez, menção de pão e vinho, que se relaciona com a ceia do Senhor. A primeira vez. Olha o que diz. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe o quê? Mais forte. Melquisedeque trouxe o quê? Ele deu pão e vinho a quem? Estava indo tão bem. Ele entregou o pão e vinho a quem? A quem ele entregou o pão e vinho? Não foi para qualquer um. Não foi para qualquer um. Ele entregou pão e vinho para Abraão. Da onde Abraão vinha? Eu gosto de entrar, irmãos, nesses detalhes, porque é isso que enriquece a interpretação bíblica. O que faz uma construção ficar bonita não é as colunas grandes, mas os pequenos detalhes. E aquele que interpreta o texto bíblico, o verdadeiro hermenêutico, ele tem que atentar a esses pequenos detalhes. Abraão vinha da onde? Abraão vinha de uma diversão? Abraão vinha de uma festa? Abraão vinha de uma guerra. Abraão vinha de uma guerra. Por favor, me acompanhe o raciocínio. Ele vinha de uma guerra. Em que condições Abraão vinha dessa guerra? Derrotado? Vitorioso?
Abraão vinha de uma guerra, mas vinha vitorioso. Abraão não vinha derrotado. Abraão não vinha com tristeza. Se ele vinha com vitória, ele vinha com alegria. Isso quer dizer, irmão, que Santa Ceia não é para crente triste. Que Santa Ceia não é para crente derrotado. Que Santa Ceia não é para crente sossegado. Que Santa Ceia não é para crente medroso. Que Santa Ceia é para crente que gosta de guerrear. Que Santa Ceia não é para covarde. É para quem vem de guerra. E eu pergunto, como é que você veio à Santa Ceia hoje? Como é que você veio à Santa Ceia hoje? Você veio triste? Derrotado? Desanimado? Com as suas armas embutadas, sem fio, sem corte? Como é que você veio para a Santa Ceia? Todos esses adjetivos negativos que eu estou falando é sinônimo de pecado. Se você está com a sua vida santa diante de Deus, você vai encontrar com Melquisedeque hoje e vai receber da mão de Melquisedeque pão e vinho. Pão e vinho tu vai receber da mão de Melquisedeque. Pão simboliza alimento. Vinho é sinônimo de alegria, da presença do Espírito Santo. A primeira vez que encontramos os dois elementos simbólicos da Santa Ceia do Senhor é neste versículo. E é exatamente o encontro de um vitorioso, de um guerreiro que veio de uma batalha com vitória. E encontra um homem chamado Melquisedeque, que também simboliza Jesus Cristo como rei e sacerdote. E esse Jesus está aqui presente. Esse Jesus se encontra entre nós. Esse Jesus está aqui do meu lado, do seu lado, do nosso lado, para nos confortar, para nos abraçar, para ouvir os teus problemas. Mas você tem que fazer um compromisso com Ele, de ser um crente guerreiro, de ser um crente preparado para a batalha. Quando Jesus, no Novo Testamento, elimina os preparativos da Páscoa e introduz a Santa Ceia neotestamentária, os discípulos ficaram assustados. Porque quando ele mandou preparar a Páscoa, os apóstolos pensaram que iam preparar a Páscoa como costumeiramente eles faziam todos os anos, que era um cordeiro assado, um pão sem fermento e o terceiro elemento, erva amargosa. O pão sem fermento simbolizava uma vida pura, uma vida de presença de Deus. O cordeiro simbolizava Jesus que viria no futuro. O cordeiro que foi revelado a João Batista em uma das ruas de Jerusalém, e ele começou a gritar: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o cordeiro assado. A erva amargosa
simbolizava o sofrimento que eles tinham no Egito. Então, nós temos na Páscoa 3 elementos. Um que apontava para o presente, outro que apontava para o passado e outro que apontava para o futuro. O que apontava para o passado era a erva amargosa, que eles deveriam tomar, lembrando o sofrimento que eles tinham no Egito. O presente era o pão sem fermento, era uma vida de novidade diante de Deus, pura e irrepreensível. E apontava para o futuro, era o cordeiro. Quando os apóstolos recebem a ordem de Jesus para preparar os preparativos da Páscoa, eles recebem uma ordem: prepare, mas vocês vão fazer uma substituição. Eu não quero o cordeiro hoje, eu não quero a erva amargosa, só quero que vocês apresentem à mesa o pão e uma taça de vinho. Vocês já imaginaram o que significa isso na nossa vida de hoje? Tira o cordeiro, elimina a erva amargosa, traga pão e uma taça de vinho. Na hora de ceiar, Jesus pega o pão e não entrega inteiro o pão para ninguém. A Santa Ceia é uma prática republicana, ela tem que ser partida entre vós. E Jesus pega o pão, dá um beliscão no pão, tira um pedaço e entrega para Pedro. Dá outro beliscão, tira um pedaço e entrega para João. Dá outro beliscão, tira um pedaço e entrega para Tiago. Dá outro beliscão e tira um pedaço e entrega para Bartolomeu. E assim sucessivamente aos 12 apóstolos. E eles ficaram: ué, mas cadê o cordeiro? Eles não estavam entendendo o mistério, que o cordeiro estava presente, mas de outra forma. Quando Jesus estava tirando os pedacinhos, partindo aquele pão, ele estava distribuindo vida para os apóstolos, que simbolizava a igreja do futuro de hoje. O pão é vida. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida, desci do céu a vós. E quando ele entrega o vinho, ele diz: esse é o meu sangue, o cálice da verdadeira aliança, que é derramado por vós. Mas cadê o cordeiro? Não se preocupe, porque o cordeiro sou eu. O cordeiro sou eu. Vocês não estão tomando agora a erva amargosa, porque quem vai tomar a erva amargosa sou eu, na cruz do Calvário. Aí você tem mais um versículo no Novo Testamento, lá em Isaías, por favor, abra aí, 53, Isaías capítulo de número, deixa eu ver aqui, 53, versículo 5, acompanhe por favor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui nós temos duas palavras que apontam para o pão e para o vinho. Alguém descobriu? Aqui se aplica o valor da exegese bíblica. Duas palavras que substituem pão e outra que substitui vinho.
Uma para pão e outra para vinho. Primeiramente, Jesus foi moído. A palavra moído aqui aponta para o pão. E depois Jesus foi pisado. A palavra pisado aponta para o vinho. Quando você quer comer milho verde, né? Quem gosta de milho verde? Gosta? Vocês gostam de milho verde? Então, para você comer milho verde, tem que plantar o quê? Milho. Milho. Quem gosta de arroz? Gosta de arroz? Para comer arroz, tem que plantar o quê? Arroz. E feijão? Tem que plantar o quê? Feijão. E para você comer pão, tem que plantar o quê? Plantar pão? Não se planta pão. Não se colhe pão do trigo. Colhe o trigo do trigo. Mas o trigo passa por alguns processos para chegar à mesa como pão. Tem que ser plantado. Nasce, cresce, floresce, recebe os frutos, amadurece, colhe, leva para o celeiro, depois leva para o moinho, para moer, tornar-se farinha, e depois essa farinha é moldada, amassada, torna-se a massa pão. Ainda não está pronto. Para tornar-se pão, você tem que levar ao forno, assa, depois de assado o pão está pronto. E interessante, que quando alguém está assando o pão, não precisa falar que está assando pão, não é? Alguém consegue esconder um forno de pão assando? Quem é padeiro aqui? Ou quem faz pão em casa? Quando você está assando pão na sua casa, os vizinhos todos estão sabendo, ó. A irmã Maria está assando pão. É assim ou não é? Quando estão fazendo pão lá Ei, esqueci o nome aqui agora. Lá no mercado da arroz, como é que chama? Como é o nome? Quando estão assando pão lá no Tradição, o quarteirão todo fica sabendo que é a hora do pão. Todo mundo corre lá para comprar pão quente. Porque o pão exala. O pão exala um cheiro gostoso. Assim aconteceu um dia, em um domingo de Páscoa, em Jerusalém, quando o pão ficou pronto, e o pão foi ressuscitado. Toda Jerusalém ficou sabendo que Jesus estava vivo. Toda Jerusalém ficou sabendo que aquele Cristo que foi crucificado estava vivo para dar vida a milhões de pessoas. Que coisa maravilhosa. A mesma coisa é o vinho. Ninguém planta vinho para colher vinho. Você tem que plantar a uva para colher uva e da uva transformar em vinho. E hoje se transforma a uva em vinho em uma facilidade tremenda. Tem equipamentos modernos para fazer isso. Mas antigamente transformava pão uva em vinho pisando no lagar. Era pisando. E tinha que pisar descalço, porque se fosse com sandália, feria a semente amargava o vinho. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi moído para tornar-se alimento para cada um de nós. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi pisado para nos dar a alegria da salvação. Agora, tem um detalhe. A mesa está posta. O vinho está posto. Mas não podemos chegar à mesa de qualquer maneira. Para se chegar à mesa,
nós temos que passar por alguns rituais. Como é que você se alimenta na sua casa? Quando a refeição está posta à mesa, alguém recebe um sinal: ó, o almoço está pronto, o jantar está pronto, família, não é? Aí as crianças chegam lá brincando na areia, com a mão suja, vai comendo? Não? Você está lá nos afazeres com a mão suja, vai se alimentar? Não, tem que lavar as mãos. Isso significa o que, irmãos? Que nós devemos estar limpos para tomar parte desta ceia, que não é minha, não é do pastor, não é do ministério. Esta ceia também não é da igreja. Essa ceia é do Senhor. Como é que você está para chegar à mesa? Ei, você que é namorado, você que é namorada, que tem um namorado e tem namorada, como é que está seu namoro? É pecado namorar? É pecado namorar? Bom, se namorar for pecado, então todos que estão casando em pecado. Namorar não é pecado, não. Pecado é quando o casal de namorado desrespeita. O namorado tem que entender que o corpo da namorada é templo do Espírito Santo. A namorada tem que entender que o corpo do namorado é templo do Espírito Santo. Se isso está procedendo, não tem problema nenhum. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida com seu irmão, com seu vizinho? Como é que está com seu colega de ministério, de trabalho? Comprar fiado é pecado? Não, é virtude. Pecado é comprar fiado e deixar de pagar. Aí é uma desvirtude. Como está a sua vida? Como está aquela briga com sua esposa, com seu esposo, que vocês brigaram e não consertaram? Inclusive tem 2, 3 dias que vocês nem conversam, nem dão um abraço na esposa, porque está com raiva, está magoado, coração quebrantado de mágoa. Você vai tomar Santa Ceia? Desse jeito? Você vai encontrar com Melquisedeque. Melquisedeque vai entregar em suas mãos pães e vinho, vinho e pão, pão e vinho, vinho e pão. Como é que fica? Capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios. Ali tem uma pauta de como se deve, é o espelho. Capítulo 11 de 1 Coríntios é o espelho de quem vai tomar a Santa Ceia, pastor. Se espelha, se verifique, porque se você fizer da forma que se encontra em pecado, você está tomando isso para a sua própria condenação. Meus irmãos, isso é um mistério. Mas quando a pessoa tem comunhão com Deus, ele não tem medo de acusações. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, ele não tem medo de encarar o seu adversário. Quando a pessoa está com comunhão com Deus, ele não tem medo de ir para o debate. Ele não tem medo de colocar sua vida à disposição, porque Deus é com ele. Por que temes? Por que está com medo? Quando Abraão encontrou com Melquisedeque, no texto que nós lemos, ele vinha de uma guerra e vinha vitorioso.
Santa Ceia não é para crente derrotado, não é para medroso nem covarde. E quero te dar uma boa notícia para você. Se você está aqui hoje, é porque você venceu. Se você está aqui hoje, é porque você é vencedor. As lutas vieram, passaram 30 dias, ficou para trás, depois da última Santa Ceia. Mas você veio aqui de novo, porque você venceu. As dificuldades foram tantas, foram grandes, mas de acordo com o tamanho da dificuldade, Jesus molda a forma da vitória. Do tamanho da dificuldade, do tamanho da guerra, Jesus molda a forma da sua vitória. Meus irmãos, não esqueça, mãos limpas, abençoadas, para tomar posse do pão que é vida e do vinho que é alegria. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos pode dar glória ao Senhor por esta palavra tão boa? Deus abençoe sua vida, pastor Vitório.